Ressurreição e Vida, capítulo 8, parte M. O segredo da felicidade. Quarta parte. A lição da vida. Sétimo. A partir dessa data, a vida de Wierzemiński decorreu suavemente, sem mais preocupações, a não ser as advindas do labor acerca da obra que dirigia. Olga, por sua vez, nunca mais se deixara envolver pelas crises nervosas que comumente a venciam, graças ao generoso analgésico psicomagnético por ele aplicado em sua vida mental. E embora desperta, como qualquer outra pessoa em estado normal, como acontece a todo caráter passivo e muito impressionável, submetido a tais experiências transcendentes, conservava a sugestão que lhe fora imposta, sugestão que ele tinha o cuidado de renovar semanalmente. Por isso, vivia feliz ao lado do suposto pai e de sua nia-nia, isto é, Maria Alexandrovna. Brincava, estudava, cantava canções ciganas que aprendera outrora. O seu magnetizador não ordenara que as esquecesse. Saltitava pelos jardins, corria atrás das borboletas e das ovelhas, subia às árvores para colher frutos, passeava pela mão de Wierzemiński, julgando tratar-se de seu pai, durante as tardes tépidas ou pelas noites de luar, como ele tanto gostava. Ouvia-o tocar a sua flauta embevecida, acompanhava-o à ermida e lá se demorava dias seguidos, subindo e descendo escadarias como qualquer criança, atirando pedras do alto das amuradas, no leito do regato que serpeava ao sopé da colina. E adormecia sobre seus joelhos, confiante como a criança que se sente amada e protegida. Entretanto, se Wierzemiński se conservava sereno, efetivo no seu labor, dedicado até à abnegação aos sofredores do corpo e da alma que o procuravam, os auxiliares que o assistiam notavam que seus olhos eram mais tristes, suas atitudes ainda mais graves, e que o sorriso nunca mais aflorara em seu semblante. Não se festejavam mais as colheitas fartas, mas os mijiques e os internos, em boas condições, tinham liberdade de se divertirem, caso desejassem. Essa existência plácida, assaz fictícia para Olga, algo triste e penosa para o príncipe, chocante para Maria Alexandrovna, seu filho Michael e os demais companheiros da aldeia, que julgavam a jovem irremediavelmente louca, prolongou-se por 4 longos anos, sem que Olga recobrasse a plenitude da própria atualidade. Vivia embevecida e feliz nos 10 anos que lhe foram impostos por sugestão. Alheia aos dramas que vivera na maioridade e até mesmo ao seu consórcio com Sergei Sokolov. Não era, portanto, louca, tal como entendem os homens, embora toda a aldeia e as localidades vizinhas assim a considerassem. Vivia, por assim dizer, no estado de amnésia provocada, que nada mais era que a ação eficiente de uma poderosa sugestão mental imposta por um sábio psiquista. Nota 102. Existem obsessões que não têm senão a mesma origem. O obsessor, que poderá ser encarnado ou desencarnado, sugestiona aquele quem deseja mal durante o sono natural ou provocado por ele próprio. Impõe-lhe sua vontade e, ao despertar, o paciente obedece-lhe em tudo, sem forças para se furtar a tenebrosa teia. Tais obsessões são facilmente curáveis pelo espiritismo ou por um hábil magnetizador, que agirá com os mesmos processos, anulando a pressão do primeiro sobre o paciente. Muitos crimes de várias naturezas, suicídios, embriaguez, etc., têm origem nesse fenômeno psíquico, e será bom que o homem conheça todos esses aspectos da sua própria vida, a fim de se furtar a tais possibilidades, pois uma vida serena, votada às coisas de Deus,
a educação da mente e do caráter são barreiras que interceptam tais ações da parte de entidades inferiores. Os espíritos superiores, todavia, só se servem desse poder, natural nos homens como nos espíritos, para finalidades elevadas ou caritativas. No início do inverno do 5º ano, entretanto, quando as primeiras neves alvejaram no copado das árvores, estendendo longas franjas pelas cornijas da mansão, Olga adoeceu gravemente. Sergei Sokolov, que se encontrava ausente em viagens que habitualmente empreendia em benefício da instituição que dirigia, não pôde medicá-la imediatamente. Cautelosa, Maria Alexandrovna tratou-a como durante a infância, quando adivinham os pequenos resfriados sem importância. Deu-lhe a tomar chá de estilhas com mel, suadores poderosos, escaldapés diários, que ainda mais agravavam a situação da enferma, que piorava a olhos vistos. Quando finalmente o amado ausente regressou à mansão, era tarde demais para medicá-la com êxito. A pneumonia inclemente ceifava aquela vida que poderia ter sido útil e feliz, mas que as ambições frívolas e as paixões mundanas haviam impelido a um destino singularmente dramático. Antes que sobreviesse o estado pré-agônico, percebendo que seria impossível curá-la, Wierzemiński impôs novamente a ela a sua vontade, obrigando-a a voltar à verdadeira idade que vivia, ao que a paciente obedeceu passivamente sem sacrifícios. Para ela, agora, os 5 anos vividos com a personalidade da infância não existiram. Ela entendia que regressara da Sibéria havia poucos dias e sofria a recordação atroz do destino forjado pela sua vaidade de mulher bela que se deseja admirada pela sociedade. Reconheceu Wierzemiński e sentiu-se sua esposa. Beijou-lhe muitas vezes as mãos e as faces, implorando perdão. E morreu docemente em seus braços pela madrugada, bendizendo a generosidade do perdão que lhe soubera conceder-lhe. Aqui terminara a recapitulação dos acontecimentos que o belo fantasma do príncipe Wierzemiński me obrigara a examinar, acontecimentos em que eu próprio tomara parte muito ativa, como destruidor de uma felicidade conjugal, em passada etapa reencarnatória, ocorrida no tempo de Pedro III e início do governo de Catarina a Grande. Eu, conde Vladimir Kupreyanov, ou o meu duplo etéreo, como denominam o espírito humano, os senhores investigadores dos segredos psíquicos, desfazia-me em lágrimas, comovido ante o que acabara se desenrolar as minhas observações espirituais. Eu estava convencido agora de que, durante o governo da grande czarina, existira na personalidade encarnada do infame conde Alexei Kamerovitch, causador da infelicidade conjugal do nobre Sergei Sokolov e da desgraça da bela Olga, de quem eu próprio ouvira falar na infância, sentindo sempre algo indefinível perturbar minha alma, ao passo que um misto de terror e curiosidade me acometia ao passar à frente da mansão, em companhia de meus avós, quando nos dirigíamos à cidade pelos festejos do Natal e da Semana Santa na velha troika, puxada a 3 cavalos. Não sei que estranho sentimento de dor, de vergonha, de arrependimento, humilhação e indignidade abatiam o meu espírito, foragido do corpo adormecido letargicamente na poltrona da biblioteca da mansão. Não me senti encorajado a volver os olhos para essa individualidade espiritual que, quando encarnada, fundara e dirigira a importante instituição que agora fraternalmente me abrigava, e para onde eu entrara desnorteado pelas peripécias de uma vida social tumultuosa, que continuava dirigindo-a em espírito com a eficiência antiga, que inspirava agora
seus substitutos terrenos, como um século antes, orientara os auxiliares de que se cercara, que socorria os doentes e sofredores, os pecadores e criminosos, com dedicação, agora, porventura, mais eficiente, que os curava, reeducava e salvava, servindo-se dos homens ou serviçais que prosseguiram sua obra de beneficência e que se deixava amavelmente ver e contemplar, condensando o próprio corpo espiritual, falando e agindo, para que nos mesmos não pairassem dúvidas quanto à realidade da vida além da morte e da possibilidade de um maravilhoso intercâmbio cultural e afetivo entre os considerados mortos e os considerados vivos. E assim, desfeito em lágrimas no terraço da mansão sugestiva, diante da noite fria e tranquila, diante do espaço límpido, marchetado de astros fulgurantes, e diante do eterno que contemplava nossas almas vagando de queda em queda, à procura do carreiro da evolução, diante do fantasma do príncipe filósofo, a quem eu atraiçoara no pretérito e que agora se empenhava em socorrer-me, conduzindo-me a um seguro porto de salvação, pude apenas balbuciar: perdoa, amado Serguei, perdoa, porque eu ignorava o crime que praticava contra mim mesmo ao ferir a pessoa do meu próximo. Sorriu com bondade, descansou a destra sobre o meu ombro e respondeu docemente: o perdão que de minha parte não precisará existir porque nunca me senti ofendido por ti. O perdão simplesmente não satisfaria a dignidade da tua consciência, meu caro Vladimir. Para a reconciliação desta consigo mesmo, será necessário que repares a falta cometida, expiando-a, e que te obrigues a obras meritórias, capazes da cobertura do mal praticado contra nossa amada Olga. Trabalha, pois, em benefício dos pequeninos, filhos do infortúnio. Enxuga as lágrimas do coração do teu próximo, qualquer que seja a sua origem. Ensina o ignorante. Ampara o idealista com o auxílio da tua boa vontade. Protege o fraco e aconselha o tirano a experimentar as atitudes mansas. Defende a mulher da cupidez do homem. Defende-a de si própria, encaminhando-a desde a infância ao respeito de si mesma. Cura o enfermo, porque o homem, mesmo sem se fazer médico, possui poderes psíquicos que lhe são naturais, embora desconhecidos, poderes capazes de dominarem e vencerem o mal, mesmo que esse mal se apresente sob o caráter de uma enfermidade. Procura compreender aquele erroneamente denominado louco, o qual, o mais das vezes, não é senão uma mentalidade afinada com as trevas psíquicas e que precisa ser reeducado, a fim de realizar sobre a terra as tarefas que lhe couberem na epopeia universal da evolução. Procura compreendê-lo e cura-o, porque, amando, o homem se engrandece, tanto que se aproxima de Deus, e aproximando-se de Deus, quanta coisa sublime poderá realizar? A prova está em Jesus e seus discípulos, que por amor realizaram o que fora considerado impossível. E acima de tudo, Vladimir, ama a Deus na pessoa do teu próximo, porque este é o segredo da paz e da felicidade, que os homens sempre procuraram desesperadamente, sem jamais encontrá-lo. Em seguida, arrebatou-me de regresso à biblioteca. Meu fardo humano lá estava, recostado no espaldar da poltrona, adormecido profundamente, ressonando em ânsias profundas. A madeixa dos cabelos caía sobre a fronte, dava-me a mim mesmo, em espírito, uma sensação incômoda. Reconheci tudo e de tudo me apercebi. Mas lúcido, voltando para reingressar na vida normal humana,
fui surpreendido com a presença da bela Olga, que ali aparecia sem eu a saber como. Serguei e laçava eternamente sorrindo. Sentimento de terror, mais que de surpresa, tolheu-me a ação. Fitei-a interditados os meus movimentos de retorno ao corpo pela mesma impressão de vergonha, de inferioridade, de desapontamento que já me assaltara em presença de Serguei ao regressar da minha digressão ao pretérito espiritual reavivado por ele. Aquela mulher, bela entre as mais belas que eu conhecera, por quem me apaixonara outrora perdidamente e por quem, repelido e despeitado, descera a ignomínia do crime. Aquele espírito que fora mulher, ao tempo de Catarina, a Grande, surgia então à minha frente, qual juiz que me viesse pedir satisfações pelos atos infames praticados ocultamente contra ela. Sim, eu a desgraçara, seduzira, levando-a a abandonar o esposo, valendo-me da vaidade que a excitava, como da inexperiência da sua juventude. Eu a caluniara, a traiçoara por vingança, arrebatara sua fortuna para me servir e a minha cúmplice, que a odiava, e a entregara à soberana mais cruel e caprichosa da Europa, despertando nesta o ciúme por um ato que jamais existira. Pela minha infâmia, essa mulher, delicada e sensível, fora atirada sozinha e sem recursos para a rude Sibéria, e ali sofrera tanto, e tanto se desesperara na ignomínia que perdera a razão. E eu fitava agora, sem poder desviar da sua imagem, os meus olhos assombrados pela vergonha e pelo terror. Entretanto, ela se mostrava serena e altiva, mantendo o olhar perdido ao longe e parecendo não perceber minha presença. Achei-a, porventura, ainda mais bela como espírito alado do que o fora como mulher, ser humano. E lembrei-me subitamente de que entre a última vez que a vira pelo baile do Palácio Imperial, durante o qual fora detida por ordem da czarina, e aquele momento havia mais de um século de distância. Lembrei-me de que eu morrera naquela época, perdendo assim a personalidade de Alexei Kamerovitch, mas o meu ser espiritual retomara, depois, outra vida material, e era novamente homem com a personalidade de Vladimir Kupreyanov, enquanto ela permanecia vivendo na vida espiritual, sem tornar a existir sobre a terra até aquela data, tal como o próprio Vyasemensky. Assim, em espírito, Olga trajava-se de longa túnica, parecendo tecida em cetim branco lucilante, cinto vermelho bordado a ouro com caracteres egípcios, hieróglifos, subindo em ponta aguda para o busto. Os cabelos longos estavam desnastrados e caíam pelo ombro esquerdo sobre o peito. E tive a singular intuição de que durante esse longo século, enquanto eu continuara errando, batido pelos arremessos das paixões, ela se erguera dos escombros morais a que se abandonara, amparada pelos cuidados de Sergei Sokolov, e que se transformara em alma encaminhada a destinos recompensadores. Enlaçada pelo príncipe, descansava a cabeça sobre seu peito, dando-me a impressão de que o doce idílio, iniciado na solidão do Ural, prosseguira além do túmulo, porventura com maiores encantos e intensidade. Em dado momento, compreendi que Vyasemensky murmurava para ela, como em segredo, referindo-se a mim. Estende-lhe a mão, minha querida, e concede-lhe ao menos a esperança do teu perdão. Ele te ama, amou-te outrora com arrebatamento e desespero, e há um século chora sob o arrependimento do mal que te causou. Lembra-te de que ele somente conseguiu ferir-te porque também erraste. E por isso, comprometida com a lei suprema da criação, tinhas faltas a expiar, lições a receber. Não posso, paizinho, não sinto ainda forças para sinceramente perdoar-lhe.
Bem quisera poder fazê-lo por amor a Deus e a ti, mas por enquanto não me será possível. Sofrerás então, minha Olga, deixando de observar esse grande princípio de obediência suprema às leis de Deus. Prosseguiu ele, estabelecendo interessante diálogo, que eu absorvia como se aspirasse as vibrações de ambos. Sofrerás mormente agora, quando és chamada a testemunhar os progressos adquiridos junto dos mestres espirituais do Tibete, que te reeducam em espírito a meu pedido. Preparo-me para o perdão, mas por enquanto não seria sincero o que lhe concederia. Não pude ainda esquecer totalmente que foi sob suas insinuações que te abandonei na solidão do Ural, sozinho com as tuas preocupações e a dor da saudade que minha ausência promoveu em teu coração. Isso passou. Para que reter o passado? E lembra-te, Olga, de que eu, que tanto sofri, perdoei de boa mente, não só a ti, mas a ele igualmente. Observa que com tal procedimento infringes ensinamentos capitais do Evangelho que vens aprendendo a respeitar. Serguei, nenhum mau desejo me incita contra ele. Estimarei até que a verdadeira felicidade tranquilize seus passos. Se o perdão é isso, eu já lhe concedi. Entendo, porém, que o verdadeiro perdão será também nova confiança fraternal, novos elos afetivos. E isso, por enquanto, é impossível. Crê em mim, amado Serguei. De hoje em diante, empregarei todos os esforços para aprender a perdoá-lo com esse perdão exarado nos evangelhos do Senhor. Ele osculou-lhe na fronte, talvez entristecido, mas visivelmente possuído de grande ternura para com ela. Eu assisti a tal cena como se soubesse, deslumbrado e apavorado ao mesmo tempo. Roguei em lágrimas que ela me estendesse a mão, concedendo-me a estima e a confiança que me coadjuvariam na reabilitação, pois eu amava ainda e sempre, e me arrependia da desesperação que me levara ao crime em outros tempos. Mas foi em vão, porque Olga Nádia parecia não perceber minhas vibrações. Não me olhou, não se volveu para mim. Creio mesmo que nem se apercebeu da minha presença. E de súbito, osculando respeitosamente a mão de Wierzemiński, como faria a filha afetuosa, retirou-se suavemente, deslizando pelos tapetes qual visão sideral, que em verdade era desaparecendo entre os reposteiros que pendiam da porta de comunicação com a sala de estar.